Tá? Então, nosso seminário diz respeito a um livro chamado O 15, que é escrito pela autora Raquel de Queiroz. Só para contextualizar, a gente tem aí a principal linha narrativa, né, desse livro, que vai estar caracterizando aí a história de Chico Bento, que é um vaqueiro. Então ele está aqui no centro, né? À sua esquerda tem a sua cunhada, a mocinha. À sua direita ali, com um caixote na cabeça, sua esposa, né, Corina. E ao redor de Chico Bento aí seus 5 filhos. A ordem dos seminários vai estar escrita apenas um número. Então, só para ajudar no entendimento, o número 1 vai representar a introdução, em seguida a biografia do autor, foco narrativo, as caracterizações da época, tempo e espaço, os tipos de discurso, características físicas e psicológicas dos principais personagens, o enredo, a relação do tema com os dias atuais e, por fim, a conclusão. Publicado em 1930, o 15 foi o primeiro livro escrito por Raquel de Queiroz. Tem como tema a grande seca que assolou o sertão nordestino em 1915, qual foi presenciado pela autora durante sua infância, ainda quando morava no Ceará. Sendo magnum opus de Raquel de Queiroz, o 15 foi responsável por introduzi-la no mundo literário, uma vez em que, com apenas 1.000 exemplares, o livro repercutiu de forma muito boa no Rio de Janeiro, além de ter sido alvo de críticas positivas vindas de nomes importantes do movimento modernista, como, por exemplo, Mário de Andrade e Augusto Schmidt. Sendo pertencente à segunda fase do modernismo, o livro é recheado de críticas ácidas em relação à situação socioeconômica do Brasil da época. Dentre outras características da segunda fase, o 15 apresenta passagens regionalistas e nacionalistas, uma temática cotidiana, linguagem coloquial, realidade social, econômica e cultural e uma influência da psicanálise de Freud. Raquel de Queiroz foi uma escritora, jornalista, tradutora e teatróloga brasileira. Foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, a qual ocupou a 5ª cadeira. Sim. Raquel de Queiroz foi uma escritora, jornalista, tradutora e teatróloga brasileira. Foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, onde foi a 5ª ocupante da cadeira 5. Foi, também, a primeira mulher a receber o Prêmio Camões. Nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 17 de novembro de 1910. É parente, por linhagem materna, do autor José de Alencar. Poucos dias após seu nascimento, mudou-se para a fazenda de Juncu, em Quixadá, cidade que serviu de cenário para seu livro O 15. Em 1913, retornou para Fortaleza, porém, 4 anos depois, foi para o Rio de Janeiro com a família, mencionando fugir da grande seca de 1915, a qual, também, serviu como tema para o seu livro, O 15. Veio a falecer aos 92 anos, em 4 de novembro de 2003. Quanto à carreira profissional, Raquel de Queiroz diplomou-se como professora em 1925, com apenas 15 anos de idade. Em 1927, com pseudônimo Rita de Queluz, foi convidada a colaborar com o jornal O Ceará. Em 1930, com apenas 20 anos de idade, Raquel projetava-se no mundo literário através de seu livro O 15. Escreveu mais de 2.000 crônicas, que foram reunidas e publicadas em diversos livros. Foi membro do Conselho Federal de Cultura desde sua fundação, em 1967, até sua extinção, em 1989.
participou da 21ª Sessão de Assembleia Geral da ONU, em 1966, onde serviu como delegada do Brasil. Raquel de Queiroz recebeu diversos prêmios durante a sua vida. Dentre eles, Prêmio Machado de Assis, de 1957, o Prêmio Nacional de Literatura de Brasília, 1980, o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Ceará, em 1981, o Prêmio Luiz de Camões, de 1993, o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no ano de 2000. Foi responsável por cerca de 22 obras, contando com peças de teatros e livros, além de crônicas. Dentre elas, o 15, Caminho de Pedras, Lampião e a Beata Maria do Egito. O foco narrativo do livro 15 é em terceira pessoa e o narrador é onisciente, sendo ele a própria autora. Ela faz revelar os pensamentos, os pontos de vista e também as ações dos personagens. É como se fosse Deus, porque ela conhece tudo sobre os personagens, e o psicológico deles gira em torno da trama que eles vivem em relação à seca. A exemplificação com passagens do livro é: agora, ao Chico Bento, como único recurso só restava arribar. Sem legumes, sem serviço, sem meios de nenhuma espécie, não havia de ficar morrendo de fome, enquanto a seca durasse. Depois, o mundo é grande e no Amazonas sempre há borracha. Alta noite, na camarinha fechada que uma lamparina moribunda alumiava mal, combinou com a mulher o plano de partida. O 15. Caracterização da época em que se passa a história. A autora situa a história do romance no Ceará na década de 1915, em uma das piores secas da história no Ceará. Esta seca levou também fome e miséria para o interior do estado, em uma migração em massa. Com tudo isso, estima-se que morriam em média de 150 pessoas por dia nos campos no interior do Ceará. O espaço é dividido entre o sertão do Ceará, em Quixadá, nos arredores das Aroeiras, e a capital do estado, que é Fortaleza. Então retrata o centro rural e urbano. A trajetória da obra é traçada em torno da fome e da miséria, porque no centro rural existe a grande seca, né? Essa situação leva as pessoas a se migrarem. Só que no centro rural também, esses imigrantes são encontrados, né, no campo de concentração, onde também existe essa mesma situação. Então, o texto da obra que retrata isso é: e sem saber como, acharam-se empolgados pela onda que descia, e se viram levados através da praça de areia, e andaram por um calçamento pedregoso, e foram jogados a um curral de arame, onde uma infinidade de gente se mexia, falando, gritando, acendendo fogo. Então existe aí descrições, né? E é uma descrição exatamente do campo de concentração. O tempo se caracteriza por uma narrativa linear, ou seja, não apresenta digressões. Apenas a Conceição ela vai evocar o passado, né? Raras vezes, quando ela se lembra aí de seu primo Vicente, na juventude e tal. Então, o texto da obra que retrata isso é: setembro já se acabar com seu rude calor e sua aflita miséria, e outubro chegou com São Francisco e sua procissão sem fim composta quase toda de retirantes. O 15. Tipos de discursos utilizados. Predomina-se os discursos diretos e indiretos livres. No discurso direto, a fala de personagens que são marcadas por aspas e travessões. O exemplo neste trecho: quanto você quer? Coisa assim de litro a mais. Já no discurso indireto, o narrador e os personagens falam em
uníssono. Funda-se mesclando também em alguns trechos dos discursos, como em uma personagem que sempre ilustra os sentimentos. Chico Bento, Cordunila, que mostra em relação morte do filho Josias. Fique em paz, não tinha mais que chorar de fome, estrada fora, não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida, para cair depois no mesmo buraco, à sombra da mesma cruz. As características físicas e psicológicas dos principais personagens do livro O 15. Entre os principais personagens temos Conceição, Vicente, Dona Inácia, Chico Bento e Cordulina. As características físicas e psicológicas de Conceição. Conceição é uma mulher culta, inteligente e também considerada uma das mulheres superiores daquela época, por conta do seu estudo e da sua inteligência também. Ela é apaixonada por literatura e também é professora e tem apenas 22 anos de idade. Ela não vê o casamento como uma realização e nem como uma obrigação, e ela também tem sentimentos, uma paixão platônica pelo seu primo Vicente. Características físicas e psicológicas de Vicente. Bom, Vicente é um vaqueiro rico e também bastante humilde, ele é uma pessoa de bem com a vida e bem tranquila. Tudo isso porque é por conta da profissão que ele exerce. Ele também sente uma admiração pela sua prima e ele cultiva essa admiração que sente. Ele também decide enfrentar a seca, que reflete muito, né, naquele período em que eles estavam vivendo. Características físicas e psicológicas de Dona Inácia. Bom, a Dona Inácia é a avó de Conceição e também foi ela quem criou a neta quando a sua mãe faleceu. Ela não apoia muitas ideias da sua neta, porque para ela, a sua neta se equivoca um pouco nos seus pensamentos. E também ela não apoia a ideia de sua neta não querer se casar, e também os seus pensamentos liberais. Características físicas e psicológicas de Chico Bento. Bom, Chico Bento é um vaqueiro pobre, também é o esposo de Cordulina. Ele se torna retirante durante a seca. E ele sofre muito com oscilações emocionais, porque ora são positivas e ora são negativas. Então, uma hora, em certo momento ele está bem, em certo momento ele não está bem, e isso oscila muito, né, nos seus sentimentos, no seu psicológico, o que o faz sofrer por conta dessas coisas, por conta desses pensamentos, desses sentimentos também. Características físicas e psicológicas de Cordulina. Bom, Cordulina é a esposa, né, de Chico Bento e também reflete uma moça submissa ao seu esposo, e ela é uma mulher bastante acomodada. Por conta de toda esses desafios, né, que ela tem que passar, que ela passa, né, durante essa seca, ela se torna uma pessoa bastante desesperançosa. A protagonista dessa obra é Conceição e o antagonista é a própria seca. Há também alguns outros personagens, como Josias, Pedro, Manuel e Paulo, que são os filhos de Chico Bento, Mocinha, que é a irmã de Cordulina, Paulo e Alice, que são os irmãos de Vicente, Dona Idalina e Major, que são os pais de Vicente, e também aos personagens secundários, como Dona Maroca, Luiz Bezerra, Doninha, Zefinha, Marinha Garcia e Chiquinha Boa. Relação
comparação com os dias atuais. Ainda que o livro O 15 tenha sido publicado em cerca de 90 anos atrás, a realidade da região sertaneja ainda continua a mesma, com fome, miséria, pobreza, desigualdade. Mas, para ser franca, décadas antes da publicação de O 15, se via a situação precária vivida pelos nordestinos. Prova disso é a frase dita por Dom Pedro II, em 1850, durante uma visita ao Ceará. Venderei até a última joia da coroa, mas solucionarei o problema da seca no Nordeste. Ditou. Mas, novamente, uma promessa não cumprida. Menos após 2 séculos desde o lóquio de Dom Pedro II e 90 anos desde o 15, a responsabilidade política continua a mesma. Engana-se quem prega que o grande problema do sertão e do Nordeste é a seca, uma vez em que o grande agente para que esse fenômeno ocorra são os políticos e a sua negligência com essa região. Conclusão. Como um todo, o livro é capaz de não somente criar bagagem argumentativa, como também uma forma de enxergar diferentes realidades e perceber um Brasil que vai além da nossa percepção. Um Brasil com desigualdade, injustiça e muito interesse econômico, de forma em que o senso crítico acaba se tornando refinado e uma consciência social seja estruturada aquele que se dispõe à leitura da obra.